Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Acalme o seu coração e lembre-se que aprove ao Pai, como disse Jesus. Calma, pequeno rebanho. Aprove ao Pai dar-lhes o reino. O Pai escolheu te dar o reino. Tem uma expressão que aparece na Bíblia 365 vezes. Você pode ler uma expressão dessa por dia para te alimentar. Essa expressão é: não temas, não tenha medo, não tema, não temas. 365 vezes na Bíblia. Sabe, eu tenho um conhecido que até lá do bairro Caiçara, ele se converteu, só que ele ficou muito fanático, muito rigoroso. E a pregação dele para ganhar almas era: converte, senão você vai para o inferno. Pergunta se ele ganhava alma. Não. Porque quando você chega para a pessoa apresentando que Deus manda ela para o inferno, você não apresenta um Deus que é amor. Só o verdadeiro amor lança fora todo medo. Primeira carta de João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você acabou de cantar que você é filho de Deus. Olhe para os meus filhos. Você pode ter certeza que eles são felizes, porque sabe que são amados. Sabe que tem gente aqui que está morrendo de medo de não dar certo na vida, anda triste, porque não entendeu que Deus não é esse carrasco que te ensinaram. Ele é um pai que te ama, e por ser muito amado, você deve ser muito feliz. Neste verdadeiro amor, que é o amor de Deus, não existe medo. Fala com o seu irmão: nós somos filhos, não precisa ter medo. E aí, Jesus, quando vai de encontro ao Pai, os discípulos ficaram lá assim, ó. Deus teve que mandar um anjo para falar assim: vocês estão olhando para cima aí? Da mesma forma que ele subiu, um dia ele vai descer. Só que antes de Jesus subir, ele falou assim: ó, fiquem por aqui, porque eu vou mandar algo para vocês poderoso. Sabe o que ele mandou? Está lá em Romanos 8,15. Presta bem atenção nisso. Olha o que Deus deu para você. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Fala assim: papai. Ei, papai. Abba é papai. Você foi adotado, porque Jesus foi o primeiro, e nós somos agora todos irmãos, e seremos aqueles que iremos ao encontro ao Pai. Mas mesmo não estando lá, somos aqui filhos amados. Entenda isso. O medo escraviza. Por isso a Bíblia diz que você não recebeu o espírito de escravidão. Isso aí veio na sua vida de alguma forma, em algum momento, algum ano, com alguma experiência ou um trauma na infância. O espírito que foi dado a nós é um espírito de intrepidez, de ousadia, de força. Pastor, o senhor não tem medo, não? É claro que eu tenho, até porque tem medo que é saudável. Você não tem medo, não, de quando dá aquela chacoalhada no avião, o avião cair? Hoje eu não tenho mais esse medo, porque o medo é o seguinte: ele quer te tirar do propósito, mas quando você sabe que você está no propósito, você não morre antes da hora. Pode chacoalhar o avião, dá um calafrio, mas não. Se eu ainda tenho propósito, esse negócio não cai, não. O propósito dá sentido de segurança na sua vida.
Você tem que ter medo, irmão, de encarar uma carreta passando na rua. Isso é um medo que te preserva. O medo bom é o medo que te preserva. Porque não é nem medo, eu acho que é bom senso, né? Mas vamos chamar de medo. Os discípulos estavam no Mar da Galileia, um grande lago lá em Israel. E a ventania na madrugada, o calor, vento quente, é um vento que vem do Egito para lá. Faz altas ondas naquele lago. Fala mar, mas é um lago. E eles desesperados, pensando, se cair nessa água aqui já era. De repente eles veem um fantasma. E tem uma lenda ali para os pescadores que se um fantasma aparecer para você quando você estiver no barco, o seu barco vai afundar. Só que estava ali, não era um fantasma, estava ali aquele que tira todo o medo. Aquele que acalma a tempestade da sua vida. Aquele que manda o vento que destrói cessar. Era Jesus chegando, porque o medo faz você enxergar as coisas de outra forma. O medo não deixa você enxergar a bênção ao seu redor, as coisas boas. Por isso, clama pelo sangue de Jesus, que todo medo vai passar, e na tempestade que você está vivendo, Ele virá para te socorrer. Ele virá para te socorrer. Olha só, vou falar um pouquinho sobre os efeitos do medo na nossa geração. Eu estive lá em Cesareia de Filipe, em Israel, e lá foi um lugar onde Jesus esteve com os discípulos. E tinha lá um templo para o Deus Pan. A palavra pânico surgiu desse Deus Pan. Deus com D minúsculo, tá? Esse Pan era filho de Hades, que na mitologia é aquele que guarda o inferno. A palavra pânico veio dele. Sabe por quê? O medo nos traz pânico. O medo, você vai aprender que o medo é um espírito, não é apenas um sentimento. O medo quer te desgastar mental, física e espiritualmente. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite desgastadas espiritualmente, desgastadas fisicamente e mentalmente. Mas se você realmente crê no Deus que nós pregamos neste lugar, você vai sair daqui restaurado, remediado pela palavra, pela presença, pela unção do Espírito Santo. Você sabia que o medo pode apagar a sua fé? É o seguinte, o medo concorre com a fé. Porque fé é acreditar em alguma coisa. No quê? Na palavra de Deus. Quando eu deixo de crer nessa promessa aqui de que agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é o meu pastor e nada me faltará. Não tenho medo da falta. A escassez não está na minha vida, não está na sua vida, porque temos um pastor que cuida de nós. Quando você para de acreditar nisso, você começa a ouvir a voz do medo, a voz do fracasso, a voz da desistência, porque o medo ele vem com um pacote, é um combo, ele traz muita coisa. Já notou que tem pessoas que às vezes elas, não é toda semana, todo dia ela tem vontade de desistir de tudo? Medo. Porque quando cessam as promessas, o povo se perde. O homem precisa de viver nas promessas. As promessas fazem o medo morrer. Olha só, se tem uma coisa que Satanás tenta contra a nossa vida, é incutir na nossa mente medo, porque ele trabalha através do domínio mental. Aquilo que o homem pensar que ele é, assim ele será, diz a Bíblia. Você é aquilo que você pensa, e ele vem na sua mente trazendo medo. Para quê? Para que você não pense que você é quem você é, para você esqueça que você é filho, que você é amada, você é amado, que você tem um porto firme, você tem alguém que cuida de você, alguém que deu a vida por você numa cruz, alguém que ressuscitou por você, um plano. Ei, Deus tem um plano para você, não é só aqui na terra não, Ele tem plano para você na terra, plano para a eternidade. Ele programou tudo para que nós estivéssemos juntos com Ele. Mas o medo, Satanás quer tirar isso da sua mente. Sabe, eu vou confessar aqui um erro meu, que eu estou tentando corrigir.
Pais, me ouçam. Cuidado para não ficar privando o seu filho de fazer tudo. Não, não sobe aí não. Subiu, agora desce. Não, não corre que você vai tropeçar. Não, não pula aí não que você pode quebrar o dente. Irmão, com a gente não foi assim. Se a gente ficar fazendo isso com os nossos filhos, vão criar uns meninos mocorongo aí, que não sabem fazer nada, tem medo de tudo. Eles vão crescer com medo. Medo de viver. Porque foram cercados na infância que não podia fazer nada. Pai, mãe, quem está me entendendo, diz um amém aí. Deixa eu ver se você está comigo, você está entendendo? E quem não tem filho fica ouvindo isso, porque se você tiver, é a intenção do pai e da mãe super proteger. Você não quer ver seu filho machucado, mas menino cai, machuca, é levado, mas mesmo sendo levado, é esse menino aí que Deus vai usar demais. Deus vai usar demais essa menina. Vou fazer uma pergunta. Qual foi a última coisa ousada que você fez? Ousadia é para quem deixa o medo de lado. Medo, cala a boca aqui, porque eu tenho que tomar uma atitude ousada agora. Eu considero a sua atitude de vir aqui hoje é uma atitude ousada. Tanta coisa concorrendo com a igreja, concorrendo com a palavra, coisas bonitas, belas por aí, mas você foi ousado em vir aqui. Está todo mundo vivo aí? Tem gente que não faz nada ousado. Não, eu não faço isso não mexo com isso não. Nada. Nós viemos aqui essa noite porque nós vamos confrontar o diabo, o medo, as crises existenciais, nossas inseguranças, colocar nas mãos dele e saber que ele realmente recebeu esse pedido e está cuidando da gente. Porque você sabe, irmãos, nós estamos falando aqui sobre medo, ansiedade e depressão. O medo traz ansiedade. Quem tem medo do futuro vive ansioso. Medo de não dar certo vive ansioso. E ansiedade, os três andam juntos. A hora que a pessoa vai ver, não percebeu, ela está em depressão. Pastor, qual é o remédio para isso? Vou falar de novo. Acho que eu nunca falei isso aqui, né? Oração, jejum, palavra de Deus. Essa igreja aqui, ela foi chamada para fazer diferença. E ela foi, Deus permite o crescimento dela, porque ela vai fazer muita diferença, não só nessa região, na cidade, no estado. Porque nós temos aqui espírito de ousadia, unção de Deus. Aqui não existe ninguém altamente capacitado. Ninguém aqui é altamente capacitado, ninguém é fera, mas nós temos aqui alguém extraordinário no meio dessa história, se chama Espírito Santo. E Ele está aqui conosco. Mas pastor, eu quero perder o medo, mas eu preciso ter alguma garantia, alguma segurança. Eu preciso ter segurança, irmão. O reino de Deus não significa segurança. Jesus estava quietinho no céu, teve que descer, sofrer, morrer, ressuscitar. Moisés não sabia falar direito e foi chamado por Deus para libertar um povo da escravidão. Não há garantia de segurança. Davi estava seguro lá, cuidando de ovelhinhas. Quando ele recebe a unção e o Espírito do Senhor se aposta dele, começa o negócio a dar errado para ele. É perseguição, o rei saiu tentando matar, o cara teve que morar em caverna, fugir, fingir de doido para o rei inimigo não matar ele. Mas o mesmo Espírito que traz às vezes provações, dificuldades na nossa vida, é aquele que nos faz crescer. E é um tempo de treinamento. Fala comigo, tempo de treinamento. É o tempo que ele te treina para você um dia ter uma postura de rei, de rainha. Se uma rainha entrar aqui, um rei entrar aqui, você vai ver que é uma pessoa diferente. Ele nem precisa estar com coroa, porque desde criança ele aprendeu, eu não sei como é que é, mas vou tentar. Ele aprendeu a andar com postura de rei, o olhar, aprendeu a conversar, a resolver conflitos. Porque desde criança ensinaram para ele, você vai ser rei, você vai ser rainha. Estou dizendo para você aqui,
Mude a sua postura espiritual, o seu jeito de falar. Você é rei, você é rainha, porque não sou eu que falei. A Bíblia diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes sobre a terra. Você não é apenas rei e rainha, você é sacerdote, sacerdotisa do Senhor. Então muda a tua postura e para de contar seus medos para todo mundo. Ficar com medo de tudo, dizer que está com medo, vai desistir, não aguenta, que não vai dar certo. Para com isso, muda o seu palavreado, você é rei. Daniel estava bem seguro no quarto de oração, foi julgado nos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego podia muito bem falar assim: a hora que a estátua do rei Nabucodonosor passar aqui, é só a gente ajoelhar que não acontece nada, não vamos ficar de pé, a gente só se ajoelha, só se curva diante de Deus. Fornalha ardente. Mas lá no meio da fornalha, aquele que acalma a tempestade também suaviza o ardor do fogo. Entrou lá e começou a andar com eles no meio daquele fogo. Me parece, analisando bem a palavra de Deus, que Deus tem que levantar do trono quando Ele vê uma atitude ousada de fé nele. Não, eu não posso deixar esse rapaz sozinho. Olha o que ele está fazendo. Ele está crendo que eu estou com ele. E por crer, realmente eu estou com ele. Eu estou com ela. Segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Eu acho que você tem que ler comigo para você entender e colocar no seu coração. Guarda isso, fala assim comigo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Está entendendo qual é o espírito que Ele te deu, irmão? Pare de deixar esse espírito no canto e ficar andando de mão dada com o espírito do medo. Você pode qualquer coisa, porque Jesus disse: tudo é possível àquele que crê. Pare de ficar com medo de arriscar, de fazer, de realizar. Tudo é possível àquele que crê. Em todas as suas decisões, esse espírito citado aqui vai tentar te parar. O medo é um espírito, irmão. Porque a Bíblia diz que não nos deu um espírito de medo. É um espírito. A pandemia, na pandemia, o que mais se espalhou pelo mundo não foi o vírus, foi o medo. E muitos, por medo de morrer, morreram. Quer ver uma coisa? Jó 3:25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Aquilo que você vive repetindo, que tem medo que aconteça, vai acontecer. Eu tenho medo dos meus filhos morrer. Não tem medo, meu filho, eu vou ver os meus netos, porque a palavra é: bendito é o homem que teme a Deus, anda nos seus caminhos, verá os seus filhos ao redor da sua mesa. A Bíblia tem promessa de que eu verei os filhos dos meus filhos. Mas a pessoa fica profetizando, vai morrer. Está espirrando, meu Deus, já sei. É o vírus, vai morrer. Jó sempre teve medo de perder tudo e perder sua casa. Só que ele não apenas tinha medo, ele devia sempre falar sobre esse medo. Ele falou: aquilo que eu tinha medo aconteceu. E o que eu receava, ou aquilo que eu temia, me sobreveio. E aquilo que eu tinha receio, me aconteceu. Você vai sair daqui nessa noite com uma postura diferenciada. Chega de ficar aí propagando e falando sobre seus medos. Fale agora sobre promessas, sobre o que Deus diz que você é, o que Ele diz que você tem, o que Ele diz que você pode fazer, aonde Ele diz que você pode chegar. Você se lembra que Jesus fala sobre alguns servos que ganharam alguns talentos, dinheiro. Olha, daqui a um tempo eu volto, quero que vocês negociem aí e multipliquem o dinheiro para mim. Quando ele voltou, só teve um dos servos que ele puniu, que ele foi duro, foi aquele que guardou os talentos. Por que ele guardou?
Medo de perder, medo de negociar, medo de agir, medo de tomar atitude. Ele guardou, estou devolvendo para o senhor, guardei direitinho. Aquele que tinha medo foi punido, mas aqueles que foram ousados multiplicaram aquilo que foi colocado em suas mãos. Tem algo para ser colocado na sua mão, mas enquanto você vive com medo, não é colocado. Por isso hoje você veio aqui essa noite, porque algo vai ser tirado da sua vida, que se chama medo. Medo do fracasso, medo da morte, medo da doença, medo das coisas darem errado, medo da falência, medo da sua casa, sei lá, perder sua casa. Medo, esse medo vai embora, e aí a sua mão vai estar limpa e livre para receber o que Deus tem para você. Existe um negócio chamado poder da decisão. Você não tem dinheiro para comprar o carro, mas você decide comprar, você acaba comprando. Você não... o que eu já vi de irmão dizer assim, uma casa dessa eu nunca vou poder ter. Você está profetizando que você nunca vai alcançar e que Deus nunca vai te dar. Quando você decide, começa a acontecer. Existe algo, irmãos, no mundo espiritual, algo programado por Deus, são leis que Deus programou. O que você planta, você colhe. Se você está plantando medo, vai colher desespero. Mas se você está plantando fé, vai colher vitória. O medo faz você profetizar suas próprias derrotas. E depois de derrotado, procura os outros culpados que não tem nada a ver. Porque você acha que profetizar é só falar a palavra de Deus? Você pode profetizar o contrário. Se você ficar falando dos medos, do fracasso, da derrota, é isso que você está profetizando. Irmão, você veio aqui hoje, nós vamos fazer uma ministração, vamos orar, a palavra de Deus está sendo ministrada, mas eu vou repetir, toda vez que nós estamos aqui reunidos, é uma escola, estamos aprendendo, é uma escola de mudança de vida, escola de sabedoria, é uma escola espiritual, é uma escola para a vida. E aí, irmãos, o medo nos traz covardia. E o covarde nunca realiza, porque o covarde Deus não usa. Covardes têm medo de se envolver na obra de Deus. Covardes não saem do barco. Estava todo mundo no barco e Jesus chega caminhando sobre as águas. Ele caminhou só 5 quilômetros sobre as águas, de onde ele estava. E aí, Pedro fala assim, se o Senhor disser uma palavra, pela tua palavra, eu vou andar nas águas também. Deve ter sido, quer ver, o Pedro vai afundar, Pedro vai se lascar. Eu não faço isso, Pedro é doido. Aí o Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas. Só que de repente o vento veio, tirou o foco. Quando você perde o foco em Jesus, você começa a olhar coisas que não tem nada a ver, irmão. O vento veio, trouxe medo, e ele esqueceu de quem estava chamando ele, era o próprio Filho de Deus, e começou a afundar. E Jesus falou, ei, Pedrão, você não tem fé não, rapaz? Pegou ele pela mão. Pode ser que ele tenha afundado e alguém riu dele, mas ele foi o único a sair do barco. Está na hora de você sair desse barco e andar de mão dada com Jesus. Esse barco de comodismo, de medo, de fracasso, das desculpas, e andar com Ele. Hoje eu fui almoçar e eu parei numa lojinha de produtos naturais lá. Aí conversando com a moça, ela começou a contar, estava eu e o pastor Lucas. Há umas 10 tipos de doença lá. Que um dia desse eu engoli eu fui comer um frango, o osso parou aqui na garganta, tive que fazer uma cirurgia para tirar o osso. Aí eu descobri, porque eu também já tive um negócio no osso aqui. Aí eu começou a falar. Tem pessoas que têm necessidade de chamar a atenção, falando sobre suas derrotas, doenças, fracassos. Para com isso, irmão, vai contar para Deus. Conta para quem pode resolver. Nós temos mania de contar para quem não pode resolver. Eu nem sou médico, fico ouvindo ali, mas não posso nem dar uma dica para ela. Vai falar com Deus que Ele sabe tudo. É a pessoa certa. Fala com o seu irmão, a pessoa certa para te ouvir é Deus. Olha só.
tem alguns medos. Já viu o medo de nunca ter feito isso antes? Ah, não vou fazer, nunca fiz isso, não vou fazer não. Ai, você viu agora que pastor Stefan é doido. É doido, você viu? Nós estamos aqui bonitinho nesse galpão, gostoso. Tá bonitinho a igreja, agora ficou bonitinho, o doido resolveu ir lá para baixo, aquele galpãozão, pagar um aluguel quase 5 vezes mais caro que aqui. Vocês vão ver que eu tenho muitos defeitos, mas aprende comigo algumas qualidades. Deus me deu o espírito de ousadia. Eu não vou ficar contando meus defeitos, eu não quero que você aprenda os meus, para você cometer os mesmos que eu tenho, não. Mas algumas coisas boas eu posso falar. Ai, será que vai dar certo? Essa igreja é pobre, não tem dinheiro para isso. Não, essa igreja é rica, de gente rica. É igreja de gente próspera. É igreja de gente que tem um pastor fiel lá no alto que não deixa faltar nada. Esse pastor aí, ó. Bonitinho falar, né? Não sabe como é que está a minha vida. Eu sei como é que está, do jeito que você tem profetizado. Só isso que eu preciso saber. E estou te ensinando a profetizar da forma certa. Ah, não vai. Todo mundo falava isso para mim, não vai para Israel não. Não vai para Israel, que Israel não sei o quê. Eu não tinha vontade de ir a Israel. Inclusive a viagem que eu paguei, entrou a pandemia, era para viajar num ano, tivemos que viajar 2 anos depois. Eu fiquei meio assim, será? Quando eu estava em Israel, foi tão incrível. Eu comecei a lembrar de quem me desanimava de ir para Israel. Sabe quem era? Quem nunca tinha ido lá. Ei, os medrosos estão à sua volta. Eles estão com medo de você chegar lá no alto. E por isso eles tentam te desanimar, porque eles não têm coragem de tomar atitude, são covardes, medrosos. Quando ele vê em você uma predisposição a ser vitorioso, ele tem que te incutir medo em você, dúvida, para que você não chegue lá, porque ele sabe que ele não consegue chegar. Ele não quer te ver lá em cima. Tem algumas pessoas que, por outro lado, são bacanas. Elas são um propulsor de foguete. O propulsor de foguete é aquele fogo que vai embaixo do foguete, ó. Mas quando ele está lá no alto, o propulsor separa e cai, e o foguete vai sozinho. Tem gente que vai até te ajudar a chegar lá em cima, mas não suporta viver no alto com você. Não são pessoas ruins, deixa elas ir embora. Elas até te ajudaram um tempo, mas chegou um nível que ela não aguenta mais te acompanhar. Quem está me entendendo aí? O Espírito Santo está falando com você. Não faz isso não, nunca deu certo. Sabe aquela historinha? Aquela historinha do pau de sebo, já viu? Que tem muito em festa junina aí. É aquele poste de madeira que eles passam um sebo nele, e fica uma bandeirinha lá em cima, todo mundo tenta subir nele, escorrega, não consegue. Aí todo mundo tentando, na festa, tentando, um monte de homem, uns 40 tentaram, de repente chegou um menininho lá, subiu, pegou a bandeirinha, desceu. Que isso? Chegaram para a mãe dele. Seu menino é fera demais. Não, é porque ele é surdo. Ele não ouviu vocês falando que era impossível subir. Sabe o que não aconteceu ainda? Alguém te disse que é impossível. Alguém te disse que não dá para o seu bolso pagar. Alguém disse que não é para você, não é para o seu nível cultural, não é para o bairro onde você nasceu. Olha para a sua família, olha o seu sobrenome. Eu estou aqui te dizendo, fique surdo para essas pessoas e ouça a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, disse Jesus. Quem tem ouvidos, pare de ouvir essas pessoas. E ouça o que o Espírito está falando para você essa noite. O medo nunca mais vai te escravizar. Você é filho de Deus. Você é uma pessoa de unção. Você é uma pessoa com espírito de ousadia, de intrepidez. Eu não compro carro automático. Não, um carro bom é carro que tem marcha. Não, irmão, compra automático. Você nunca mais vai querer passar marcha na vida. Só acelera. Freia, acelera e freia. Acabou. Põe primeiro. Parece que tem um gato lá no carro. Engata a marcha errada. Se você gosta de carro com marcha, beleza, mas eu estou falando, dando um exemplo aqui de pessoas que não mudam por medo. Porque o medo, o desconhecido nos traz medo. Aquilo que a gente não conhece, a gente fica meio receoso. Não é? Eu não vou pôr esse negocinho no vidro não, para passar no pedágio.
tá doido, vai comer meu dinheiro. Aí o bonitão pega a estrada, fica meia hora para ir parado, meia hora para voltar, aquela fila de carro, porque não colocou um negocinho do pedágio no vidro. Prefere sofrer do que tomar medidas simples que vão ajudar. Inclusive o meu tá lá no vidro, eu não atualizei, eu estou pagando pedágio na fila, cara. Mas não é por medo não, é esquecimento mesmo. Sabe, você está achando que Jesus te salvou para você ir para o céu? Fala assim comigo, o céu pode esperar. Você está querendo ir logo? Me fala, a gente resolve isso aí. Vamos fazer uma oração para Jesus te levar. Jesus não te salvou para você ir para o céu. Você vai. Mas Ele te salvou porque Ele disse, o inimigo vem para matar, roubar, destruir, jogar medo em você. Mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Você não foi salvo apenas para ir para o céu, mas para ter uma vida extraordinária aqui na terra. Não é comum, é incomum. Não é mediana, é extraordinária. Não é mais ou menos, não é medíocre, é grande. É excelência, é vida boa, é vida com sucesso. Muita batalha, mas muitas vitórias. Eu, pastor, nunca fracassei. É claro que você nunca tentou. Porque só fracassa quem tenta. Mas fracasso não é um lugar para se morar. É um lugar para se passar um dia e sair fora. Todos os maiores multibilionários do mundo são pessoas que falharam, fracassaram e faliram muitas vezes. Mas tem gente que só tentou uma, não tentou mais. Medo de fracasso, porque está morando no fracasso até hoje. Eu repreendo esse lugar que você tem morado chamado fracasso. Você não mora aí, sai daí. Isso não te pertence mais, isso não é seu. Foi um momento. Os nossos fracassos não nos definem. Os nossos fracassos nos fortalecem. São cicatrizes para mostrar de doença, de machucado que você venceu. E o medroso é o seguinte, ele não tenta, não faz, não realiza. Depois ele olha para você com a vitória, você segurando a medalha de ouro, o troféu de primeiro lugar. Ele quer sua medalha, ele quer seu troféu, quer seu carro, sua casa, sua vida. Ele quer ser você, quer ter tudo que você tem, mas ele não quer pagar o preço que você pagou. Eu estou vendo pessoas aqui que pagam um preço, porque são corajosas, cheias de atitude, sabem que a vida não é fácil, a vida é uma batalha, mas no fundo, um dia, naquela hora, sempre vai ter uma resposta, uma vitória, e vai alcançar lugares que os medrosos não alcançarão. Mas aqui nessa igreja não tem medroso. Tem medo do fracasso. Davi fracassou, Moisés fracassou. Todo mundo teve fracasso. Fala com o seu irmão, fracassou, levanta, irmão. Pastor, esse tipo de vida que o senhor está falando não é para mim. Irmão, tudo pode mudar. A sua atitude determina a sua altitude. Fecha os olhos um pouquinho, curva a sua cabeça. Para você sozinho, sem olhar para ninguém, sem pensar em ninguém. Faça uma pergunta para si mesmo. As minhas atitudes estão me deixando em qual altitude? Atitudes com filhos, com as finanças, com a sua saúde, com a sua vida espiritual, com o seu compromisso com Deus. Atitudes de coragem ou de medo? Atitude de quem não desiste ou atitude de quem vive desistindo? Fique em silêncio, olhos fechados. Olha aqui para mim. Não tem como o Espírito Santo vir sobre a minha vida e nada acontecer. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
Veio o Espírito Santo, eu tenho intrepidez, eu tenho coragem. Eu sei quem está comigo, eu tenho costas largas, eu sou protegido. Não mexe comigo não, que o papai está comigo. Vai dar certo. Não tem jeito, quando o Espírito Santo vem, algo vai acontecer. Novas atitudes, nova visão. Coragem, ousadia, intrepidez, valentia. Eu quero profetizar que a tua história de coragem vai levantar outras pessoas que estão caídas ao seu redor. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.